Os almirantes são considerados a força máxima da marinha em One Piece. Eles formam um grupo de 3 marinheiros que representam o maior poder militar do governo mundial, sendo respeitados e temidos em todos os mares, e neste vídeo vamos conferir todas as pessoas que já ocuparam ou ainda ocupam essa posição dentro da marinha. Para começar, não posso deixar de citar 2 vice-almirantes extremamente importantes: Gion, de codinome Momousagi, e Tokikaki, de codinome Chaton, pois apesar de não terem se tornado almirantes oficiais, eles foram fortes candidatos a ocupar a vaga aberta após o time skip depois da saída de Aokiji e da promoção de Akainu. No caso de Momousagi, existe uma curiosidade muito relevante, já que ela chegou a ser planejada para se tornar uma almirante oficial, mas essa ideia acabou não indo para frente. Mesmo assim, tudo indica que ela possui nível de almirante, provavelmente uma espadachim, já que sempre carrega uma espada, o que sugere um estilo de combate técnico e extremamente refinado dentro da marinha. Mesmo não sendo almirantes oficiais, seus codinomes seguem a regra tradicional da marinha que une o nome de um animal a uma cor. Momousagi significa coelho cor de pêssego, enquanto Chaton significa chamarrão. Até o momento não vimos os poderes desses 2 vice-almirantes em ação, mas o simples fato de terem sido candidatos diretos ao posto de almirante já demonstra que eles devem ser extremamente fortes. Também não podemos deixar de falar mais a fundo sobre o almirante Zephyr. Apesar de ele aparecer apenas em um filme não canônico, sua existência e passado são tratados como canônicos dentro do universo de One Piece, pois ele realmente foi um almirante no passado. Zephyr foi um dos grandes pilares da marinha antes do time skip, conhecido tanto por sua força absurda quanto por seu papel como instrutor. Ele foi o mestre dos 3 almirantes da geração anterior, treinando diretamente aqueles que se tornariam verdadeiros monstros da marinha. Zephyr dominava o Haki armamento em um nível extremo e por isso recebeu o título de Braço Negro, símbolo de poder, disciplina e justiça absoluta. Porém, sua vida começou a desmoronar quando ele perdeu sua família assassinada por piratas durante uma missão. Esse acontecimento marcou profundamente seu coração e destruiu sua fé na justiça que ele defendia. Como se não fosse o suficiente, em outra batalha ele acabou perdendo o próprio braço para um pirata que mais tarde se tornaria um Shichibukai, algo que para Zephyr foi uma traição imperdoável do sistema que ele servia, já que o governo mundial passou a proteger aquele que destruiu sua vida. Após esses eventos, Zephyr abandonou o posto de almirante, incapaz de continuar servindo uma marinha que, segundo ele, havia se corrompido com acordos e interesses políticos. Mesmo após deixar o cargo, o governo mundial lhe concedeu um braço artificial feito de Kairoseki, tornando-o ainda mais perigoso contra usuários de Akuma no Mi. Mas emocionalmente, Zephyr já não era mais o mesmo. Ele deixou de ser o símbolo máximo da justiça para se tornar um homem consumido pela dor, pela perda e pela revolta, representando o lado mais trágico e humano da marinha. Em One Piece, Ryokugyu, também conhecido como Aramaki, portador do codinome Touro Verde, é um almirante da nova geração da marinha. Ele alcançou esse posto durante o time skip, sendo promovido ao lado de Fujitora como parte da renovação do poder militar do governo mundial. Sua Akuma no Mi é a Morimori no Mi, a fruta da floresta, uma poderosa fruta do tipo Logia. Com ela, Ryokugyu pode criar, controlar e se transformar em plantas e vegetação em escala massiva. Além disso, ele é capaz de absorver líquidos e até mesmo drenar a energia vital de outros seres vivos. Seus dedos podem se transformar em raízes gigantescas e ele também pode realizar fotossíntese como uma planta, o que permite que fique vários dias sem se alimentar. Durante o arco de Wano, Ryokugyu demonstrou claramente o nível absurdo de seu poder ao subjugar King e Queen com extrema facilidade, mesmo que ambos ainda estivessem enfraquecidos após a batalha de Onigashima. Esse feito ainda assim foi impressionante. Logo depois, ele também enfrentou os Bainhas Vermelhas, conseguindo vantagem clara no confronto. Porém, tudo mudou quando Ryokugyu sentiu o Haki do Yonko Shanks. Diante daquela presença esmagadora, ele recuou e se retirou do local, mostrando que mesmo um almirante reconhece a diferença de nível diante de um imperador do mar. Fujitora, conhecido pelo codinome Tigre Roxo, é outro almirante da nova geração, também promovido ao posto durante o time skip ao lado de Ryokugyu. Diferente da maioria dos almirantes, Fujitora é cego, mas compensa essa limitação com um domínio absurdo de sua Akuma no Mi. Ele é usuário da Zushi no Mi, a fruta da gravidade. Com esse poder, Fujitora pode aumentar ou diminuir a força gravitacional em pontos específicos, sendo capaz de prender inimigos no chão ao aumentar drasticamente a gravidade ou fazê-los flutuar livremente ao anulá-la. Ele também pode se locomover levitando e usar a gravidade tanto para ataque quanto para defesa. O ápice de seu poder é demonstrado quando Fujitora atrai meteoros do espaço, lançando-os contra o campo de batalha com força devastadora, fazendo dele um dos almirantes mais destrutivos e perigosos da marinha atual. Kizaru, conhecido pelo codinome Macaco Amarelo, é um dos almirantes
almirantes mais icônicos da Marinha. Ele pertence à antiga geração de almirantes ao lado de Aokiji e Akainu e ficou marcado por sua personalidade relaxada, provocadora e aparentemente despreocupada, contrastando diretamente com o nível absurdo de seu poder. Kizaru é usuário da Pika-Pika no Mi, a fruta da luz, uma Akuma no Mi do tipologia que permite que ele se transforme em luz e se mova na velocidade da luz e dispare ataques luminosos extremamente destrutivos. Seus chutes e rajadas são capazes de atravessar estruturas gigantescas e até ilhas inteiras, enquanto sua mobilidade faz dele um dos personagens mais difíceis de atingirem. Combater mesmo agindo de forma lenta, irônica e casual, Kizaru demonstra controle absoluto de suas habilidades, além de um alto domínio de Ki, tornando-se um dos maiores trunfos da Marinha. Durante a Guerra de Marineford, ele provou que mesmo sem levar a batalha totalmente a sério, era capaz de enfrentar comandantes de Yonko sem grande dificuldade, reforçando sua posição como um dos almirantes mais perigosos e imprevisíveis da história de One Piece. Aokiji, também conhecido como Kuzan e portador do codinome Fazão Azul, foi um dos almirantes da geração anterior, conhecido por seu senso de justiça mais humano, equilibrado e compassivo, diferente da justiça absoluta defendida por outros almirantes. Aokiji sempre demonstrou empatia e reflexão em suas decisões. Ele é usuário da Ii no Mi, a fruta do gelo, uma poderosa Akuma no Mi do tipologia que permite congelar tudo ao seu redor, incluindo mares inteiros. Aokiji pode criar armas de gelo, estruturas colossais e paralisar inimigos instantaneamente. Com seu poder durante a Guerra de Marineford, ele enfrentou alguns dos personagens mais fortes do mundo, demonstrando domínio total de sua fruta e um alto nível de Ki. Após a aposentadoria de Sengoku do cargo de almirante de frota, Aokiji disputou essa posição contra Akainu em uma batalha lendária que durou 10 dias e mudou o clima de Punk Hazard para sempre. O confronto terminou com a vitória de Akainu e a derrota de Aokiji, que perdeu uma perna no processo. Após esse evento, Aokiji abandonou a Marinha por não concordar com a justiça extrema de Akainu, passando a seguir seu próprio caminho com motivações misteriosas, representando uma justiça cinzenta que não se prende totalmente nem ao governo mundial nem ao mundo dos piratas. Sengoku, conhecido pelo codinome Buda, foi o almirante de frota da Marinha durante uma das eras mais turbulentas da história de One Piece, sendo uma das figuras mais respeitadas e temidas do governo mundial. Diferente de outros almirantes, Sengoku sempre atuou como um estrategista completo, equilibrando força militar, autoridade política e inteligência tática. Ele foi responsável por comandar a Marinha durante períodos cruciais como a Era de Gold Roger, o crescimento dos Yonko e a Grande Guerra de Marineford. Sengoku é usuário da Ito no Mi, modelo da Ibutsu, uma Akuma no Mi do tipo Zoa mitológica que permite que ele se transforme em um gigantesco Buda dourado capaz de liberar ondas de choque devastadoras com seus golpes, mesmo ocupando um cargo administrativo. Por grande parte do tempo, Sengoku sempre deixou claro que possuía um poder de combate de altíssimo nível, além de domínio avançado de Ki. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou piratas lendários e trabalhou lado a lado com monstros como Garp, sendo um dos poucos homens da Marinha capazes de encarar figuras do nível de Roger e Barba Branca. Após a Guerra de Marineford, Sengoku decidiu se aposentar do cargo de almirante de frota, entregando a liderança para a nova geração, mas continuou ativo como conselheiro, representando uma justiça mais racional baseada em equilíbrio, responsabilidade e experiência. Com a saída de Sengoku do cargo de almirante de frota, a Marinha passou por uma mudança drástica de postura e quem assumiu essa liderança foi Sakazuki, mais conhecido como Akainu, um homem que representa a forma mais rígida e implacável de justiça dentro do governo mundial. Diferente de Sengoku, que buscava equilíbrio, estratégia e controle, Akainu acredita na justiça absoluta, onde qualquer ameaça deve ser eliminada sem hesitação. Essa visão transformou a Marinha em uma força muito mais agressiva. Após a Guerra de Marineford, Akainu é o usuário da Magu no Mi, a fruta do magma, uma das Akuma no Mi mais destrutivas já apresentadas em One Piece. Seu poder permite criar, controlar e se transformar em magma capaz de derreter praticamente qualquer coisa. Durante a Grande Guerra, ele enfrentou Barba Branca diretamente, resistindo a golpes que devastavam a ilha inteira e continuando a lutar mesmo gravemente ferido. Além disso, foi o responsável direto pela morte de Porgas de Ace, um evento que marcou profundamente a história do mundo. Após Marineford, Akainu lutou contra Aokiji pelo cargo de almirante de frota em uma batalha lendária que durou 10 dias inteiros e alterou permanentemente o clima de Punk Hazard. Saindo vitorioso, ele assumiu o comando supremo da Marinha, impondo sua justiça extrema e consolidando-se como uma das figuras mais temidas da era atual. Enquanto isso, dentro da Marinha ainda existe uma lenda viva que ultrapassa cargos, títulos e hierarquias: Monk D. Garp, conhecido mundialmente como o herói da Marinha, mesmo recusando inúmeras
inúmeras vezes o posto de Almirante Garp sempre foi tratado como uma exceção absoluta. Ele foi o homem que enfrentou Goldie Roger diversas vezes, lutou contra Hawks de Shebeck ao lado do próprio Roger e sobreviveu às eras mais violentas da pirataria sem nunca perder sua essência. Garp não possui nenhuma Akuma no Mi, seu poder vem exclusivamente de sua força física absurda e de um domínio monstruoso do Haki, especialmente o Haki do armamento. Seus socos são famosos por terem força suficiente para esmagar montanhas e derrotar inimigos lendários, mesmo ocupando apenas o posto de vice-almirante por escolha própria. Garp sempre esteve em um nível comparável ou até superior aos maiores nomes da marinha. Sua visão de justiça é mais humana e livre, o que frequentemente o colocou em conflito com o governo mundial, mas ainda assim ele se tornou um símbolo eterno de força, respeito e independência dentro da instituição, acima até mesmo do almirante de frota. Existe uma figura pouco comentada, mas de extrema importância: Kong, antigo almirante de frota antes de Sengoku. Ele comandou a marinha durante uma das eras mais perigosas da história, incluindo o auge da era de Goldie Roger. Após deixar o posto máximo da marinha, Kong não perdeu influência, pelo contrário, foi promovido a comandante supremo do governo mundial, tornando-se responsável por supervisionar toda a estrutura militar e estratégica do governo. Pouco se sabe sobre seu verdadeiro poder de combate, mas o fato de ter liderado a marinha em um período tão caótico indica que Kong era um combatente de nível extremamente elevado. Atualmente sua força se manifesta principalmente através da autoridade política e do controle estratégico, sendo uma das peças-chave que sustentam o equilíbrio do mundo e mantém o domínio do governo mundial por trás dos bastidores. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo vídeos sobre One Piece e outros temas do mundo dos animes. E comenta aí embaixo o que você achou e qual anime você quer ver no próximo vídeo.